Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre as origens da maçonaria. A maçonaria surgiu na Escócia no final do século XVII e início do século XVIII. É que as inovações acontecidas nas chamadas corporações de ofício na Escócia se expandiram para a Inglaterra. Desde o início, os maçons produziram toda uma literatura que objetivava, entre outras coisas, dar legitimidade à atuação da maçonaria e apresentando a maçonaria como uma instituição criada em tempos imemoriais. Isso é algo muito curioso. Desta forma, a maçonaria arvora-se uma herdeira direta e legítima das seguintes tradições: de Salomão, dos egípcios antigos, dos essênios, dos druidas, de Zoroastro, dos filósofos gregos, das tradições herméticas, da Cabala, dos templários, da Igreja de Roma, etc. Ora, chama atenção a multiplicidade dessas origens. Então essas origens, emanadas de distintas culturas e religiões, põem logo em cena o chamado caráter de tradição primordial da maçonaria. Conceito esse que é muito próximo ao que René Guénon usará no século XIX e XX, mas esse conceito antecede o conceito de tradição primordial de René Guénon em quase 300 anos. Portanto, René Guénon não é o criador do conceito de uma tradição primordial, como tem sido dito a farta e a barão no Brasil. É a maçonaria que traz isso para uma escala internacional. Ora, e essas origens, portanto, da maçonaria têm no seu pano de fundo uma outra questão, não é? Quer dizer, que questão é essa? Ora, essa questão das origens traz, no mínimo, alguns cenários que devem ser considerados. Eu vou citar aqui 9 cenários. Primeiro, a maçonaria surge como uma instituição cosmopolita. Ela está acima do tempo, do espaço, das culturas e das religiões, tanto as religiões reveladas quanto as religiões pagãs. Um segundo ponto, a maçonaria propõe-se como anterior às 3 religiões reveladas, portanto, judaísmo, islamismo e cristianismo, exatamente em razão dessa sua antiguidade. Ela assume-se como o repositório das religiões de mistério e também das culturas pagãs. Ela lança um novo conceito de religião, uma religião universal, conceito esse que vem sendo largamente utilizado na ONU e que é subjacente a toda a proposta de um governo mundial. Ela transmite a crença de que há símbolos comuns entre as religiões, né? E que os símbolos migram. Um sexto ponto, ela busca legitimar e reforçar a existência de ritos e símbolos comum entre todas as religiões reveladas e pagãs. Isso é exatamente o que caracteriza o perennialismo, não é? Das taricas de René Guénon e de Schuon, entre outras organizações esotéricas de cariz New Age. Ela vai atuar sempre em 2 dimensões. Ela tem um discurso, uma dimensão do discurso, ou a dimensão da simbólica, e ela propõe uma organização sociocultural específica. Ela caracteriza-se como um macrocosmo intelectual e é uma instituição marcadamente empenhada em mudar e aprimorar a evolução e o comportamento dos homens em sociedade. Portanto, a maçonaria, quando surge no século XVII e XVIII, ela propõe uma revolução moral, uma revolução intelectual, uma revolução espiritual, uma revolução sociocultural com vistas a criar um novo mundo sob um governo mundial
que ela entende como sendo o governo da República Maçônica Universal. O que eu quero dizer? Nós não temos como entender a ideia e a história dos movimentos revolucionários, né, que hoje está ficando mais ou menos claro, sobretudo para o público brasileiro, se nós não tivermos em perspectiva o papel central do discurso maçônico que antecede os movimentos revolucionários, comunistas, nazistas, socialistas, esquerdistas, todos. Tudo isso que nós vamos encontrar no discurso da esquerda, ele já está praticamente completamente delineado na proposta da maçonaria. Tá? Então, de uma forma específica, e quando nós vamos fazer uma análise atenta, essa multiplicidade das origens invocadas pela maçonaria ilustram que a maçonaria busca uma legitimidade. Se ela busca uma legitimidade é porque ela não possui. Não é? Então, a busca dessa legitimidade é, na verdade, um contrassenso inerente à proposta e, ao mesmo tempo, denuncia que a maçonaria não é uma organização antiga, como ela diz que é. Ora, porque se de fato essa organização realmente existisse desde tempos imemoriais e de um modo tão basilar ela existisse em várias culturas e em várias religiões, por que ela tem uma necessidade de legitimar e de fazer uma aparição pública somente no final do século XVII, início do século XVIII? Quer dizer, isso não faz sentido, né? Portanto, o importante para entender em relação a essa temática não se trata aqui de eliminar ou de rebater o que há de lendário, o que há de fantasioso ou o que há de mítico nas origens e nas narrativas construídas pela maçonaria. Muito pelo contrário. Trata-se, antes de tudo e sobretudo, de procurar entender a questão por que esta instituição constrói e busca legitimar para si essas tradições. Este é o grande ponto, não é? Dado que, quando nós observamos as religiões do mundo, todas elas, pelos seus dogmas e pela sua estrutura inerente, elas são diametralmente opostas, inconciliáveis. Entretanto, a maçonaria traz uma proposta de uma nova religião, onde todas as religiões vão dialogar. Então, a proposta maçônica implica, entre outras coisas, na destruição das 3 religiões reveladas: judaísmo, cristianismo e islamismo. E mais, na destruição da filosofia grega e na destruição da ordem e do direito romano. Bem, então é preciso entender as razões pelas quais nos importa saber por que a maçonaria vai buscar a sua legitimação em cima dessas tradições e dessas culturas arcaicas. Esse é um ponto fundamental nessa investigação. E qualquer investigação a sério sobre a maçonaria deveria ser capaz de responder, não de responder, mas de tentar entender essas 9 questões que eu elenquei. Esses 9 pontos. Há um historiador espanhol, José Ferrer Benimeli. O Benimeli, ele tentou especificamente, há vários livros dele em relação à maçonaria, ele tentar entender essas questões. Quer dizer, por que a maçonaria se arvora como herdeira legítima do Egito, da Grécia, dos judeus, dos muçulmanos, dos gregos, dos romanos, etc, etc, etc. Não é? Esse é o ponto. Ora, vamos passar aqui para o que nos interessa. Então, a maçonaria antecede, nas suas linhas gerais, os delineamentos dos movimentos revolucionários que vão explodir a partir do século XVIII. Não é? Bem, o que vai acontecer especificamente? Em 1822, com a chamada independência brasileira, o Brasil foi entregue nas mãos da maçonaria por José Bonifácio e Dom Pedro I. E o movimento da independência, portanto, faz parte de um projeto revolucionário, está ligado ao projeto revolucionário, onde o Brasil assume a sua contraparte fundamental no sentido de agente que vai ajudar a construir a chamada República Maçônica Universal. Há muitos anos eu venho falando sobre
a tese do Brasil colônia de Portugal, que foi inventada por José Bonifácio. Ora, qual é o ponto fulcral dessa tese do Brasil colônia dentro desse chamado dos movimentos revolucionários internacionais? Essa tese, primeiro, que ela é uma invenção e é uma fraude de José Bonifácio, mas é exatamente em cima desta fraude. Este é o ponto. A tese O Brasil Colônia de Portugal foi usada por José Bonifácio, que era maçom carbonário. Foi usada como salvo-conduto para entregar o Brasil nas mãos dos movimentos revolucionários. E, sintomaticamente, esta fraude, portanto, esta tese, ela é vigorosamente defendida desde aquele momento, tanto pelos movimentos revolucionários, quanto pela esquerda, quanto pela maçonaria. Agora, por que ela é defendida? Porque sem ela, os grilhões que mantêm o Brasil atado aos movimentos revolucionários e a agenda da esquerda internacional e a agenda da nova ordem mundial, todos eles caem em sequência, como se fossem peças de um dominó. Então, a razão pela qual o Brasil foi metido num imbróglio, e cada dia mais a população brasileira está começando a ter uma noção do tamanho desse imbróglio esquerdista, é preciso entender o epicentro desse sistema. Né? O epicentro desta coisa está na tese de 1822, usada para legitimar a independência brasileira. Não é? Então, ou nós derrubamos essa tese, essa que nenhuma tese é, nenhuma teoria é uma tese, não é? Ou então, o epicentro do furacão que está levando o Brasil de roldão, e cada dia mais nós estamos entrando visivelmente num processo de declínio. Né? A bandidagem no Brasil corre solta. O Brasil está entregue na mão do crime internacional. Aonde começou essa coisa? Esse problema todo tem uma origem. Essa origem, a data dela é 1822. Desafortunadamente, né, o próprio herdeiro da Casa de Bragança, Dom Pedro I, juntamente com José Bonifácio, entram nessa tramóia e entregam o Brasil, e as razões para isso são várias, não é? Para um movimento revolucionário internacional. Para finalizar, a coisa é tão dramática, José Bonifácio nunca foi o patrono da independência brasileira. Esse título nunca lhe foi arrogado na altura em que aconteceu a independência. Essa titulação é uma titulação posterior e foi feita por prosélitos da maçonaria. Essa importância nunca lhe foi atribuída. Um dos historiadores, quando fez 100 anos, exatamente 100 anos, do movimento da independência brasileira, portanto em 1922, Assis Sintra lançou uma obra, que é essa obra aqui, né, chamada O Homem da Independência. Esta obra aqui é a primeira obra que vai tratar da mistificação esotérica brasileira, maçônica, em cima do personagem do patriarca da independência, do José Bonifácio. Não é? Para finalizar, existem alguns fatos nada casuais. O governo do Michel Temer instituiu José Bonifácio como patriarca da independência. O governo maçônico comunista, que controla o Brasil desde 1822, pretende comemorar os 200 anos da independência do Brasil em 2022, como uma grande festa. Curiosamente, 2022 era uma data que tanto José Dirceu como todo o governo do PT tinham como uma data absolutamente importantíssima. E, para finalizar, existe uma pleiade de intelectuais da esquerda, que resolveram reabilitar, com todas as honras, pompas e circunstâncias, a memória de José Bonifácio como um grande intelectual a serviço da esquerda. Muito bem, essas coisas não são casuais.
o problema que hoje vive o Brasil, né, que é um problema ligado à corrupção generalizada, ele de modo algum acontece a partir de 1964. 1964 é já uma expressão tardia de um mal que já vem se arrastando dentro do Brasil há muito tempo. O problema brasileiro começou em 1822, quando o Brasil foi entregue, literalmente entregue, nas mãos dos movimentos revolucionários. É preciso voltar a este período, entender o que foi feito, entender o que é esta tese do Brasil colônia e fazer um contraponto desses argumentos com os argumentos e as teorias que a esquerda vai utilizar futuramente para legitimar os seus desmandos pelo mundo afora. Quando nós fizermos isso com alguma seriedade, nós verificamos que esse epicentro está exatamente nessa data que eu coloquei para vocês, não é? E esta teoria, ela tem que ser desmontada, né? Bem, eu farei mais alguns conselheiros acácios, mostrando para vocês parte do problema desta tese do José Bonifácio. Porque quando eu afirmo que essa tese criou alguns efeitos colaterais, legitimou teorias da esquerda, nos próximos conselheiros acácio, eu vou trazer para vocês alguns efeitos colaterais da tese, para que vocês entendam o nível do problema e a profundidade dele. Portanto, não há como oferecer algum tipo de resistência ou mudar alguma coisa no Brasil enquanto nós não encararmos realmente a realidade nua e crua, como ela é. Doa a quem doer, custe a quem custar. Até o próximo, Conselheiro Acácio.